eclesia, né? Chamados para fora. Para que serve a eclesia? Para estabelecer o senhorio e o governo de Deus aqui na terra. Para isso que serve a eclesia. A eclesia somos nós, irmãos, a igreja do Senhor. O Senhor estabeleceu a eclesia dele em Mateus 16:18, quando ele olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Para você ter uma ideia, a eclesia do Império Romano, eles eram muito estratégicos, irmãos, né? O Império Romano governava naquela época, e eles iam conquistando os povos, e a eclesia do Império Romano ia se infiltrando nos povos. Eles iam se infiltrando e iam estabelecendo a cultura romana dentro dos povos, sem que os povos percebessem. Olha só que interessante. Então eles entravam nos povos e iam estabelecendo a cultura, estabelecendo a culinária de Roma nos outros povos, estabelecendo ali a vestimenta, os cortes de cabelo, tudo. Quando aquele povo ia perceber, eles já tinham virado romanos já. A cultura romana já estava estabelecida. E hoje o Senhor, Ele tem a sua eclesia, que somos nós. Qual que é o nosso papel aqui nessa terra que nós vivemos? Estabelecer o reino de Deus. Assim como a eclesia romana estabelecia a cultura romana nos povos, estamos nós aqui para estabelecer a cultura do céu nessa terra, em nome de Jesus. Amém, querido? E a eclesia, ela é chamada para fora. A eclesia romana, ela não ficava em Roma, ela ia para fora, irmão. E a eclesia do povo de Deus, a eclesia do Senhor Jesus, ela é chamada para fora também. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Diga: eu faço parte dessa eclesia em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês querem que nós estamos vivendo nos últimos dias? Nós estamos de fato nos últimos dias, né? E eu creio em nome de Jesus que depois dessa era que nós estamos vivendo, que é a era da igreja, a era da graça, vai vir uma outra era que se chama a era do reino, que é no milênio. A era do reino. Depois da era que nós estamos vendo hoje, a era da igreja, a era da graça. É muito boa essa era, ou não, irmãos? Nós vivemos na era da graça, debaixo do favor de Deus. Mas depois dessa era vai vir uma outra era que se chama a era do reino de Deus. Então, e o chamamento da igreja é em função do reino. Nós estamos vivendo aqui para trazer o reino de Deus. Quantos creem nisso? Você abriu seu coração já para estabelecer o reino na terra? Estabelecer o reino, querido. Nós somos chamados para isso, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Creia nisso, acredite nisso em nome de Jesus. Então eu quero agora colocar uma responsabilidade sobre você, sobre cada um que está aqui chamado por Deus. Quantos são chamados por Deus aí? Aleluia. Então eu quero colocar uma responsabilidade sobre você agora. Você foi chamado para estabelecer o reino de Deus na terra. Isso é muito mais que pregar o evangelho da graça, né? Existem dois evangelhos: o evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça, ele consiste em pregar o evangelho da bênção da salvação. O evangelho do reino consiste em pregar o senhorio e o governo de Jesus aqui na terra. Amém, queridos? Então é muito importante que nós tenhamos essa mentalidade. Não tem problema nenhum, nós temos que pregar mesmo que Deus é amor. Isso muda a vida de muita pessoa. Isso mudou a minha vida, tenho certeza que mudou a sua. Nós temos que pregar o evangelho da graça em nome de Jesus. Temos que pregar a salvação em nome de Jesus, que é só através do favor de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas nós temos que entender também que existe o evangelho do reino, onde nós temos que, em nome de Jesus, estabelecer o senhorio do Senhor aqui na terra. Amém, queridos? Aleluia. Então nós somos chamados por Deus como igreja, chamados para fora deste mundo, para trazermos o reino de Deus. Então você está aqui para manifestar o reino de Deus em nome de Jesus, para trazer o reino para essa terra, para esse mundo caído que nós vivemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você foi chamado para estabelecer algo grande, algo poderoso em nome de Jesus. E como é que trazemos o reino? Diga assim para o seu irmão: de duas formas, irmãos. De duas formas nós trazemos o reino. O primeiro, pode passar aí, querido. O primeiro é pedindo. Diga: pedindo. E orando. Jesus nos ensinou assim, Mateus 6:9, os discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Ele ensinou aqui, ó, Mateus 6, verso 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Vamos analisar o versículo aí. Primeiro, a gente tem que entender que isso não é uma reza, né, como os nossos irmãos católicos fazem. Isso é muito mais que isso, tem muito mais valor do que isso. Isso é como se fosse um script para nós hoje. É um modelo de oração. E Jesus ensina os discípulos: vocês orem assim, Pai Nosso. Ele começa assim: filhinhos, toda vez que vocês forem orar, se relacionem com Deus como Pai. Primeira coisa, se relacionem com Deus como seu Pai, porque Ele é seu Pai. Então, primeira coisa. Depois ele diz aqui, santificado seja o teu nome. Ele diz: se relaciona como Pai e santifica o nome do Senhor. Como que eu santifico o nome do Senhor? De várias maneiras. Nós sabemos que o Senhor tem muitos nomes. Existem alguns nomes mais conhecidos. Então eu posso santificar o nome do Senhor de acordo com a minha necessidade. Talvez a sua necessidade seja provisão. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Santifica Jeová Jireh em nome de Jesus. Talvez esteja passando por uma batalha, né? Jeová Nissi é o Deus das batalhas, que vence todas as batalhas. Então santifica Jeová Nissi. Talvez está precisando de consolo, santifica o Consolador, Emanuel, Deus conosco. Então você tem como santificar. E o Senhor vem ensinando. E Ele diz assim também: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Terceira coisa que o Senhor falou: venha o teu reino. Orem para que o meu reino venha. Orem para que o meu reino venha. É necessário que o reino de Deus venha. A gente tem esse dever de acelerar o processo. Nossa, pastor, mas se a gente ficar orando, pedindo para o reino vir e para Deus acelerar o processo, isso pode, pastor? Pode, o Senhor mandou. Jesus pediu aqui, venha o teu reino. Orem, pedindo para que o reino venha. Pode orar em nome de Jesus. Porque se a igreja, se a eclesia do Senhor deixar de orar pedindo para que o reino venha, isso pode retardar a vinda do reino. Isso pode retardar. Então nós temos sim a capacidade de acelerar, irmãos, em nome de Jesus. De acelerar o processo. Diga para o seu irmão: acelera o processo, irmãos. Então essa é a oração que o Senhor ensinou. Você ora todos os dias, irmãos, para que o reino venha? Quem ora aqui para que o reino venha de fato? Quem ora para o Senhor? Acaba logo. Não aguento mais esse mundo caído. Nós temos que orar. Se você não ora, comece a orar a partir de hoje. Senhor, venha o teu reino, em nome de Jesus. Senhor, manifeste o teu reino. Vem logo, Pai, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Temos que orar para que o reino dele venha, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos, né, nesse semestre falando sobre envia nos ceifeiros. Esses ceifeiros têm que se levantar pedindo para que o reino venha em nome de Jesus. Nós somos os ceifeiros em nome de Jesus. Estava parando para pensar, pastor. A gente fica: Senhor, envia nos ceifeiros, envia nos ceifeiros, envia nos ceifeiros. Os ceifeiros já estão aqui, os ceifeiros aí. Diga para o seu irmão assim: você é o ceifeiro. Precisamos só nos posicionar como tal em nome de Jesus. Nós somos os ceifeiros. Já estamos aqui preparados em nome de Jesus. Já temos uma palavra, já temos a capacidade em nome de Jesus. Já estamos prontos. Você quer que você está pronto, querido, em nome de Jesus? Você quer que você está pronto? Diga: eu estou pronto. Você está pronto para pregar, querido? Você está pronto em nome de Jesus para manifestar o reino de Deus aqui na terra? Para manifestar e estabelecer o senhorio, o governo dele aqui na terra? Você já está pronto. Acredite nisso em nome de Jesus. Né? Eu sei que existe uma batalha muito grande na nossa mente. Eu sei que existe algo que, sabe, o diabo ele força a barra com os irmãos, dizendo que não é capaz, dizendo: você não tem tanto potencial não. Olha só, ele quer mostrar nudez toda hora, a nossa nudez toda hora. Mas quero te dizer, você já está pronto em nome de Jesus. Existe uma capacidade de Deus dentro de você. Ele te capacitou. A unção dele está sobre você. Estava pensando aqui, meditando em João capítulo 4, né? Que ele conversa com a mulher samaritana ali alguns minutos, e a conversa que ele tem com aquela mulher tem a capacidade de mudar a vida dela. Eu falei: uau, mas espera aí, foi algumas palavras, né? Claro que Jesus falando, o negócio deve ser estranho, né, irmãos? Só que é interessante que a mesma unção está sobre nós. Paulo fala isso. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. Sabe o que Jesus tinha que nós não temos? Ousadia. Ousadia. Você tem coragem de falar para uma mulher?
que ela teve 5 maridos, mas nenhum era dela? A gente não tem, irmãos. E aí Jesus, aí eu fico viajando, irmãos, nos evangelhos. Jesus chega diante de Mateus, que está lá cobrando imposto, e fala: vem, me segue. O cara levanta e segue. Espera aí, quem é você? Ninguém pergunta nada. Está lá Simão e o irmão dele lá pescando. Esqueci o nome dele, era André, né, pastor? Simão e André lá pescando. Jesus chega, fala: ó, vem, me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas como assim? Ninguém indaga, ninguém questiona, ninguém pergunta, simplesmente largam tudo e segue o cara. Por quê? Jesus era ousado, irmãos. Você precisa entender é que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você para estabelecer o reino. O que você precisa é ser ousado, chegar e falar o que tem que ser falado em nome de Jesus, pregar o que tem que ser pregado em nome de Jesus. Ele precisa de pessoas ousadas como ele era em nome de Jesus. A unção é a mesma, o que falta é a intrepidez, a ousadia, sabe, a coragem de chegar e falar o que tem que ser falado em nome de Jesus. Para pensar, volta lá na mulher samaritana. Você tinha coragem, tem coragem de chegar em alguém e falar: ó, você teve 6 maridos, mas nenhum era seu. Muita ousadia, irmãos. Ele quer que nós tenhamos isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós temos o que o mundo precisa. Nós temos a solução para qualquer problema, irmãos. Nós temos a solução para qualquer doença. Nós temos a solução para qualquer sofrimento de qualquer pessoa. Porque a unção dele está sobre nós. Ele habita em nós. O poder dele está em nós. Nós precisamos ser ousados e chegar na pessoa. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa chega em você e fala: poxa, estou vivendo um problema tão difícil no meu casamento. Está acontecendo isso, isso e isso. Meu marido está querendo ir embora de casa. Aí, em vez de você cheio da unção ali e fazer igual Jesus: não, peraí, eu tenho a solução para você. Você fala: é mesmo, está difícil para todo mundo, né? Em casa também, é uma brigueira lá em casa. Aí chega o irmão e fala: nossa, essa crise está complicada, já foi 300 mandado embora lá na empresa, eu estou com medo. Em vez de chegar para o irmão e falar: não, peraí, eu tenho a solução, você não vai ser mandado embora. Sabe o que a gente faz? É mesmo, está difícil, também estou com medo. A gente entra na conversa de todo mundo, mas não consegue fazer ninguém entrar na nossa conversa, irmão. A gente não consegue. Nós estamos aqui para estabelecer um governo, e um governo que é soberano, querido. E a gente não consegue fazer ninguém entrar na nossa conversa. A gente não consegue fazer ninguém fazer parte do nosso reino. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Mas a partir de hoje nós vamos fazer em nome de Jesus, amém, queridos? A partir de hoje as coisas vão mudar. Você vai entender que você faz parte dessa eclesia em nome de Jesus, e que você tem o poder sim de mudar a vida de muita gente, que você tem o poder sim de estabelecer o reino de Deus aqui em nome de Jesus, amém, queridos? Então a primeira maneira que você vai manifestar que o reino venha é orando para que ele venha em nome de Jesus. Então comece a orar: Senhor, manifesta teu reino, vem logo, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos reinar com o Senhor em nome de Jesus. Essa era da graça vai acabar, infelizmente, né? Vai acabar, mas havia uma era muito melhor, onde nós vamos reinar com ele, querido, onde nós vamos reinar. Só que antes dele vir, nós precisamos, em nome de Jesus, introduzir o reino para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam alcançadas, para que quando ele vir, ele encontre todos já salvos para a glória dele em nome de Jesus. Mas ele conta comigo, ele conta com você, querido, amém? Tem outra maneira de apressar o reino do Senhor. Tem outra maneira, segunda maneira, passa aí, querido. Segunda maneira, pregando o evangelho do reino. Primeiro eu oro, primeira maneira. A segunda maneira é eu prego o evangelho, é pregando o evangelho. Mateus 24:14 diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado. Quando o senhorio de Cristo for estabelecido, aí vai vir o fim. Aí o fim vem, queridos. Aí Jesus vai vir, o Rei da Glória vai vir, em nome de Jesus. Mas para isso, o evangelho do reino vai ter que ser pregado. Cutuca seu irmão e fala assim: e aí? Está pregando o evangelho do reino, irmãos? Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Volto a dizer, o evangelho da graça é muito bom,
E ele tem que ser pregado. A pessoa tem que entender que ela é amada. A pessoa tem que entender que ela é salva, em nome de Jesus, quando reconhece Cristo. Só que, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, estabelecer o reino, estabelecer o senhorio do Senhor aqui na terra. Quando estão entendendo, diga amém aí. Glória a Deus. Então, para que venha o fim, o que precisa acontecer antes? Pregar o evangelho do reino, em nome de Jesus. Agora temos pregado o evangelho do reino. Você tem pregado o evangelho do reino? Se não, comece hoje, querido, em nome de Jesus. Comece hoje a fazer as pessoas entender que existe um governo maior do que qualquer outro governo. Existe um senhorio maior do que qualquer outro senhorio. O Senhor conta conosco, querido, em nome de Jesus. Amém? Né? Há uma relação íntima entre a pregação, querido, do evangelho do reino e o fim. Esse fim é o fim da era da graça, o começo da era do reino no milênio, uma vez que o reino só vem com o final desta era. Então nós precisamos de pregar o evangelho do reino e apressar o fim, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero apressar o fim em nome de Jesus. Isso brotou no meu coração não faz muito tempo não, irmãos. Eu sou apaixonado pelo evangelho da graça, foi ele que transformou a minha vida. Só que analisando o evangelho do reino, ele é muito importante, irmãos, porque o governo que está imperando nesse mundo que nós vivemos é o governo de Satanás. E quando é que o governo de Satanás sai? Quando o governo do reino dos céus entra. Quando é que uma pessoa é liberta das drogas? Quando o governo e o senhorio do Senhor entra. Quando uma pessoa ela é liberta de possessão demoníaca, quando o governo do Senhor é estabelecido. Estão vendo a importância de pregar o evangelho do reino? Então, quando o diabo perde espaço? Quando o evangelho do reino é pregado, quando o demônio é expulso, quando o diabo sai, quando ele perde a banca, quando ele perde as forças, é porque o evangelho do reino entrou. Nós temos que ter essa preocupação em pregar esse evangelho em nome de Jesus. Quantos estão entendendo aí? Prega o evangelho, querido, do reino em nome de Jesus. Não deixe de pregar. Aleluia. Mas o que é esse evangelho do reino? Abre aí em Mateus 12, 28. Eu acho que eu coloquei, passa aí. Amém. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então peraí, o evangelho do reino tem a ver com expulsar demônios, querido. Uau, isso é muito poderoso. O evangelho de Deus tem a ver com expulsar demônios. E eu tenho vivido experiências assim, irmãos, sobrenaturais com o evangelho do reino, né? Com a expulsão de demônios. Eu até briguei com um demônio. Quem já brigou com um demônio, irmão? Já brigou de sair na porrada? Já lutei jiu-jitsu com um demônio, irmãos. Depois eu olhei assim, eu falei, por que eu estava fazendo isso? Eu fiquei com medo, irmão. Sabe por quê? Porque o irmão que foi possesso ali, ele tinha sofrido um acidente e ele não tem pedaço do crânio, né? Ele não tem pedaço do crânio. Então se apertar, você mexe nas ideias dele. E aí, irmãos, o diabo tomou ele e queria bater a cabeça dele no chão. Irmãos, entrei em desespero. E a primeira coisa que o diabo fez quando tomou ele foi pular no chão, irmãos. Eu pulei junto com ele, lembra? Tipo Tafarel, aquela Tafarel. Irmãos, eu pulei junto com ele, segurei ele para não bater e fiquei segurando a cabeça dele. E aí o demônio para lá e para cá. E aí eu travei a perna aqui, segurei no pescoço. Os irmãos estavam filmando, irmão. Eu assisti depois. Só que teve uma hora que eu falei, peraí, o que eu estou fazendo? Eu levantei e falei, fica de joelho aí, demônio. Aí você volta assim, falando, peraí, existe algo maior em mim. Existe algo maior em mim. Na hora ali, no começo, eu estava meio na carne ali, querendo segurar o demônio com a minha mão. Eu falei, não, peraí, existe o evangelho dentro de mim, que é o evangelho do reino. Eu falei, fica de joelho aí, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Ele ficou de joelho, irmãos. Né? Aí saiu o primeiro, veio mais 8. Só que os 9 saíram em nome de Jesus. Todos tiveram que sair. O evangelho do reino, querido, ele vem junto, é como se fosse num pacote, com a expulsão de demônios. Jesus fez isso. Ele expulsou demônios, né? Mas se pelo Espírito de Deus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se você está vivendo
Se você tem vivido momentos aí, experiências que você está expulsando demônio, tirando demônio da vida, do corpo de pessoas, irmãos, quero dizer para você que você está estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Se o demônio está saindo é porque o governo do Senhor foi estabelecido naquela vida, em nome de Jesus. Está vendo a necessidade de pregar o evangelho do reino, em nome de Jesus? Então o Senhor está dizendo o seguinte: há uma relação íntima, muito próxima entre expulsar demônios e manifestar o reino em nome de Jesus. Há uma relação muito íntima. Quem tem medo de demônio aqui, irmãos? Se aparecer um demoniado aqui, e eu escolher um dos irmãos para expulsar esse demônio, quem tem coragem de vir? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uns irmãos que se baixou na cadeira assim. Irmãos, não fica com medo não, né? Não fica com medo não, você é muito maior. Aquele que está em você é muito maior. Existe um poder, uma unção sobre você muito maior do que qualquer demônio, querido. E é tão interessante que eles se sujeitam. Eles se sujeitam. Jesus mandou os discípulos para uma missão, né? Os 70 discípulos foram de 2 em 2. É interessante que quando eles voltaram, eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Eles ficaram assim, uau. Eles foram fazer o quê? Estabelecer o reino. Quando o demônio sai, o Espírito entra na pessoa, o Espírito de Deus entra na pessoa, e o reino de Deus é estabelecido ali. Vocês estão entendendo, querido? A importância de estabelecer o reino em nome de Jesus. Então estabelecer o reino tem tudo a ver, querido. Diga, tem tudo a ver com expulsar demônio em nome de Jesus. Quando é que o reino de Deus chega? Quando é que o governo de Deus é estabelecido? Quando o governo do diabo sai. O governo do diabo saiu, o governo do Senhor é estabelecido. Então tem tudo a ver com expulsar demônios. A gente tem que lutar, querido. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa vida ministerial é uma guerra constante, querido. É uma guerra constante, é uma luta constante. Todos os dias é uma luta espiritual, uma guerra espiritual constante. Por quê? Porque o governo do diabo não quer perder lugar. Sabe por quê? Porque cada passo que o governo de Deus dá aqui na terra é um passo a menos para o governo do diabo. Então a luta é constante, querido. Então nós temos que nos posicionar em nome de Jesus, como ceifeiros, em nome de Jesus. A seara está grande, querido. A seara está grande. É grande. E é interessante porque às vezes a gente fica olhando para nós e fala: pastor, mas eu não vou conseguir. Quem foi que pregou para a mulher samaritana, irmãos? Foi Jesus. Quem foi que impactou aquela mulher? Foi Jesus. E aquela mulher sai impactada e volta para Samaria e fala: olha, tem um homem ali que eu acho que é Messias, ele sabe tudo de mim. Ele é o Messias. E ela conta para Samaria. E Jesus, conversando com os discípulos, fala: vocês estão falando que daqui 4 meses vai estar pronta a seara. Mas eu digo para vocês, dá uma olhada ali, ó. Os campos já estão brancos. Está tudo pronto. É só lá e colher. Ou seja, filhinhos, vocês não vão precisar fazer nada. Eu já fiz. Vão lá e colham tudo. Irmãos, é tão lindo como Jesus, Ele faz tudo por nós. É tão lindo. Jesus, Pedro, voltar aqui, Pedro, ele volta a pescar. Fala: sabe uma coisa? Vou voltar a pescar. E aí os outros discípulos estão com ele. Fala: sabe uma coisa? Eu vou junto com você, Pedro. Vamos todo mundo voltar a pescar, né? Que Jesus não, acho que não volta mais não, deixa quieto esse negócio, vamos voltar a pescar. Eles voltaram a pescar, pescaram a noite inteira. A palavra diz que eles não pegaram nada, irmão. Pegaram nada. Jesus se apresenta a eles e fala: e aí, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não, Senhor, não temos nada, não pegamos nada e tal. E nesse papo que eles estão ali com Jesus, João, discípulo muito amado, fala: uau, é o mestre. Pedro, acho que estava de sunga, falou: meu Deus, ele não pode me ver assim. Pulou dentro da água. E foram para a praia. Falou: peraí, vocês não pegaram nada? Faz o seguinte, joga as redes ali daquele lado ali. Eles pegaram, se não me engano, 136 peixes. Grandes, a palavra diz. 136 peixes grandes. Foi difícil de trazer, mas eles trouxeram para a praia. Quando chegaram na praia, irmãos, isso é muito lindo. A palavra diz que Jesus estava com o braseiro aceso, tinha pães assados, peixes assados. Jesus estava ali preparando o café da manhã para os seus discípulos. E Jesus fala para ele: cadê os peixes que vocês pegaram? Traz aqui para a gente comer. Aí eu fiquei analisando: peraí, os peixes que eles pegaram, eles não tinham pegado nada.
Jesus chega e fala assim, ó, ali tem peixe, vai lá e pega ali. Quem deu os peixes para ele? Jesus deu. E Jesus olha para ele e fala assim, ó, vai lá e traz aqueles peixes que vocês apanharam. Jesus faz e fala que foi nós que fez, irmãos. Você já viu algo parecido com isso? Jesus faz e fala que foi você que fez. Hoje vocês vieram aqui por causa de quê? Aleluia. Mas vocês estão ouvindo quem? Vocês estão ouvindo eu, irmão. Vocês estão ouvindo. Vocês vieram aqui por causa de Jesus, glória a Deus. Mas vocês estão me ouvindo. Sabe o que Jesus fala para mim? Filhinho, eles estão aqui para te ouvir. Prega mesmo, prega a palavra, porque eu vou te usar. Jesus trouxe vocês aqui, mas Ele fala que vocês vieram aqui por causa de mim, para me ouvir. Só que eu sei que não foi, né, irmãos? Mas é isso que Jesus faz, irmãos. Jesus faz a obra. Ele falou para a mulher samaritana, ó, a água que eu te der, você nunca mais vai sentir sede. A mulher sai pulando, agitada, alegre, vai para Samaria e volta com eu fico imaginando o tanto de gente que vem, irmãos. Ela trouxe muita gente, a ponto de Jesus falar e falar, os campos já estão brancos, vai lá e colhe. Jesus faz tudo por nós, irmãos. Então sai desse negócio de ficar, eu não sei, eu não tenho capacidade, irmãos. Se alista que quem faz é Ele, em nome de Jesus. Você só precisa levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui. A nossa obra aqui na terra é fazer, sabe o quê? Reger. Já viu o regente de coral? Ele fica fazendo o quê, irmãos? Só assim, né? Ele toca algum instrumento? Ele não toca nada, irmãos. É igual a gente não toca nada. Quem toca a obra é Jesus, é o Espírito Santo. Quem tem o poder de convencer alguém aqui? Eu não tenho, irmãos. Não tenho poder de convencer ninguém a sair das drogas. Eu não tenho poder de convencer ninguém a voltar para o marido. Talvez a mulher se foi embora. Eu não tenho poder de chegar na mulher e falar, a gente estava passando por um caso assim na igreja. A mulher, não quero mais saber do meu marido. Vou embora, irmãos. Eu briguei com essa mulher um monte de vezes. Não consegui fazer ela voltar para o marido. Só que ela teve uma experiência com Deus, irmãos. Deus mostrou para ela quem ela era. Deus fez ela enxergar o que estava acontecendo. Sabe o que ela fez? Voltou correndo para o marido dela, irmãos. Tão lindos lá agora de novo. Eu tentei, eu não consegui, irmão. A gente não tem o poder de conseguir convencer ninguém do pecado, convencer ninguém a sair do erro. O que a gente faz então, pastor? Ora para que o reino seja manifestado em nome de Jesus. Prega o evangelho do reino. Ora em nome de Jesus. Essa é a nossa labuta, esse é o nosso trabalho. Em nome de Jesus, quem convence, quem transforma, quem cura, é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu prosseguir aqui. Então a igreja foi escolhida por Deus para introduzir, acredite nisso, querido, o reino de Deus na terra. Mateus 16, 18, passa aí, querido, né? Foi o versículo que eu citei aqui no começo aqui. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem aqui, né? Chique o negócio aqui, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Você tem noção disso? Vamos ler de novo? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabe qual que é a ideia do crente, irmãos? Sabe qual que é a ideia do crente? É que a igreja está aqui fechadinha, e o Hades está vindo nos atacar. Não, irmão, é o contrário. É o contrário. A palavra diz que nós vamos pregar o evangelho, o reino de Deus vai ser estabelecido, e quando nós estivermos pregando o evangelho, o senhorio estiver estabelecido, o Hades vai estar lá fechadinho, vai trancar as portas, e Jesus disse para Pedro aqui, a igreja vai avançar, vai arrebentar as portas do inferno, e vai saquear o inferno em nome de Jesus. Irmãos, o poder está sobre nós, não está sobre o Hades, não está sobre o inferno, não está sobre os demônios. E é tão interessante que Paulo diz em 1 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 6,3 ou 3,6, se não me engano, que nós, a igreja do Senhor, vai julgar os anjos caídos, vai julgar. Sabe esse demônio que atrapalha a sua vida hoje? Sabe esse demônio que aprisiona a pessoa na droga, faz casamento acabar? Paulo diz que eu e você, a igreja do Senhor, vai julgar no milênio esses anjos caídos, esses demônios que nos perturbam. Irmãos, é muito poder sobre nós, é muita glória sobre nós. E aí no começo do milênio nós vamos julgar esses demônios, e no fim do milênio nós vamos decretar o fim deles. Eu e você vamos lançar eles no lago de fogo e enxofre. Quem vai fazer isso é a igreja, irmãos.
Quem vai fazer isso é a igreja do Senhor, somos nós, sou eu, é você. Estou falando isso para você entender o poder que há em você, o senhorio que há em você. O evangelho do reino está em você. Você tem o poder de abrir porta. Você tem o poder, em nome de Jesus, de acabar com as portas do inferno, de meter o pé na porta do inferno, entrar lá e saquear o inferno em nome de Jesus. Esse poder está sobre você, querido, em nome de Jesus. Acredite nisso. Você acredita nisso de fato, querido? Só há uma igreja, genuína. A igreja só é genuína se está destruindo as obras do diabo. A igreja só é genuína de fato se está desfazendo as obras do diabo. Isso é muito sério, Só é igreja genuína se manifesta o governo de Deus na terra. Quer saber se você é uma igreja genuína? É se você está manifestando o senhorio, o governo de Deus aqui na terra, querido. De fato nós somos uma igreja genuína em nome de Jesus. 1 João 3,8, olha só o que João escreveu aí a respeito disso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Querido, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir, aniquilar as obras do diabo. E hoje a mesma unção está sobre nós. Nós temos o poder de destruir, de aniquilar, de acabar com o poder, com o senhorio, com o governo do diabo na vida de qualquer pessoa, querido. Acredite nisso em nome de Jesus. Você tem esse poder, está sobre você. Jesus te deu em nome de Jesus. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aleluias. 1 Coríntios 15:10. Passa esse daí. Já está aí, o irmão está. Aleluia. Glória, está na unção, irmão. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo. Não é esse não, passa mais um. É o 4, o 3, 4. Isso. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Tem aqui. Amém. Por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Ou seja, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você pode fazer por si só. Amém? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga aleluia. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem noção disso? Ele te capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Ele te capacitou para ser ministro do Novo Testamento, querido. Você tem essa capacidade em nome de Jesus, acredite nisso. Pode voltar lá, querido, 2 atrás, onde você estava, lá no Atos 10. Então quem é vencedor? O vencedor é o Filho que manifestou o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, e destruiu as obras do diabo. Esse é o vencedor, querido. Amém? O vencedor é aquele que manifesta o reino, destrói as obras do diabo, aniquila todo o poder do inferno, querido. É esse que é o vencedor em nome de Jesus. Aleluia, diga glória a Deus aí. Então hoje nós não temos a manifestação desse reino divino, mas já temos a realidade dentro de nós. Hoje nós não vemos esse reino fisicamente, o reino de Deus fisicamente, mas nós já temos a realidade dele dentro de nós. A realidade do reino de Deus já está dentro de nós. Você acredita nisso, querido? Ele já está dentro de você. Essa realidade do reino já está dentro de você. Talvez você fale, pastor, mas aonde? Eu não estou vendo nada disso. Está dentro de você. Já existe em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, Só que a pregação do evangelho do reino envolve uma outra coisa, querido. Diga assim, curar enfermos. Então eu expulso o demônio, mas eu também curo o enfermo, faz parte em nome de Jesus. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Ele curou quem? Os oprimidos de quem? Do diabo, querido. Então peraí, uma parte nós expulsamos demônios, isso também é evangelho do reino. Só que por outro lado nós também curamos os oprimidos do diabo, curamos enfermos em nome de Jesus. Toda enfermidade, acredite, querido, vem do diabo. Toda enfermidade vem do diabo. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas se for natural, se for algo natural,
Eu devo expulsar ou devo ir no médico? Irmãos, natural ou espiritual, não importa a ordem que for, é do diabo, irmãos. Acredite nisso em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade é do diabo. Então não aceite. Amém, queridos? E nós vimos aqui que Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. E aqui vamos ler de novo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Diga poder. E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, e Deus está comigo, Deus está com você. Por onde você passar, você vai curar os oprimidos do diabo, você vai curar os enfermos, você vai libertar os cativos em nome de Jesus, porque Deus está com você, querido. Acredite nisso, em nome de Jesus. A gente está vivendo um momento tão precioso lá na igreja, onde jovens se levantaram para ser líderes em treinamento. Tem um aqui, ó, o Alan, né, se levantou para ser líder em treinamento. Irmão, foi 6 de uma vez. Falei, Jesus, né? Aí está o Wesley ali, que está cuidando dos jovens. O Wesley é líder. A Tatá ali atrás também. O Wesley é líder de juvenis, a Tatá está ali atrás, é líder dos jovens. Então assim, levantou 6 de uma vez. Eu falei, agora se vira. Vai ensinar. Não é isso que vocês queriam? É, pastor, então vai, se vira lá agora. Então lá, hoje de manhã eu acordei para ir trabalhar. Fui trabalhar um pouco mais tarde, hoje eram umas 9h30. Aí eu olhei lá, porque eu moro no prédio da igreja, irmãos. Aí desci e tal. Eu olhei no prédio da igreja lá, tomando café da manhã, com os líderes em treinamento. Falei, uau, vocês estão chiques, hein? Aprenderam, né? Fazendo com excelência. E estavam lá, irmão, fazendo um GCD, aquele ambiente, sabe, gostoso, de palavra de Deus, eles comungando ali. Falei, uau. Isso é o avanço do reino, querido, né? Então nós temos que nos alistar mesmo e preparar esses jovens, preparar os irmãos para, em nome de Jesus, estabelecer o evangelho de reino, estabelecer o governo, o senhorio de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não sei nem por que eu comecei a falar isso. Volta aqui em nome de Jesus, né? Então não tem como pregar o evangelho sem fazer batalha espiritual, né? Mas o diabo, ele quer acusar, quer ou não quer, irmãos? Diga para o seu irmão assim, você está pronto, irmão? Você está pronto, irmão, em nome de Jesus? Você já nasceu pronto, irmãos. Você já nasceu pronto, acredite nisso em nome de Jesus. A unção dele está sobre você. Não aceite nenhuma acusação do diabo. Não aceite o diabo falando que você não é capaz. Não aceite o diabo falando que você não sabe falar. Irmãos, para analisar. Todos os homens de Deus na Bíblia foram chamados sem ser capazes de fazer nada. Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. Ah, Senhor, eu não sei nem falar. O cara não sabia falar, irmãos. Quem não sabe falar? Ele julgou que ele não sabia falar. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós vamos fazer para o reino, para o Senhor aqui na terra, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com isso que você sabe fazer. E aí ele chamou um monte de gente que não sabia fazer, que não era preparado. E aí ele chamava, ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei fazer. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha tribo. Ah, Senhor, tu não dava desculpa porque não sabia fazer. Aí do nada Deus chama um que sabia tudo, que era Paulo. Irmãos, o cara sabia tudo. Intelectual, rabino ali formado por Gamaliel. O cara sabia tudo. Aí esse que sabe tudo, sabe o que ele fala? Considero tudo isso que eu sei como esterco. Irmãos, para de querer saber as coisas, em nome de Jesus. Quer dizer que eu não tenho que estudar, pastor? Tem, vai estudar, né? Vai fazer o pastoral, estamos lá junto lá com o irmão aqui, lá fazendo o pastoral, uma bênção, cada aula é uma revelação diferente. Mas isso, querido, é só um complemento, porque a capacidade de Deus já está dentro de você. Paulo olha para tudo aquilo que ele já sabia e fala, meu, isso daqui não tem nada a ver com a graça de Deus, isso aqui não tem nada a ver com o que Cristo me revelou agora, então eu considero tudo isso que eu sei como esterco. Vocês estão vendo como não tem nada a ver com a gente? Não tem a ver com o que eu posso fazer, mas com aquilo que Deus pode fazer através de mim. Essa é a grande realidade, tem a ver com o que Ele pode fazer através de mim. O que é necessário é eu estar com o coração aberto de falar, Senhor, estou aqui, estou pronto, vai, me usa mesmo em nome de Jesus. Ele vai te usar, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, pensa num cara sem noção,
Pensou num cara sem noção? Não se compara comigo, irmãos. Sou o cara mais sem noção do mundo. Eu fui ungido a pastor, eu fui ordenado a pastor, eu não sabia o que era ser pastor, irmão. Eu vejo os irmãos hoje, como é seu nome, que esqueci? O Daniel, o William. Eu falei, como eu queria ter feito isso. Seminário, ficar o dia inteiro dentro do prédio da igreja, tomando comida de rabo, né? Eu estava, pastora Solange pegando no pé, né? Tendo aula a manhã inteira. Eu falei, uau, que maravilhoso isso. Mas eu não tive isso não, né? O pastor da minha antiga igreja, eu amo muito ele, o pastor da minha antiga igreja olhou para mim e falou assim, você gosta disso, né? Eu falei, gosto. Quer ser pastor? Eu falei, eu quero. Tá bom então, vem ser. Aí ele falou, eu vou te preparar 1 ano, você vai ficar de teste 1 ano. Amém. Eu acho que eu estou no teste ainda, mano. Não sei como que foi o teste, não sei como ele me testou, não sei. Eu sei que passou 1 ano e ele me ungiu. Aí pensa num cara sem noção nenhuma, irmãos. Não tinha noção de nada. Só que eu sabia que era algo bom. Eu sabia que era algo que ia tocar a eternidade. Irmãos, quando a gente se envolve no reino de Deus, existe 2 tipos de pessoa que se envolvem no reino de Deus. Aquele que tem noção, aquele que sabe o que está fazendo, e aquele que não tem noção de nada do que vai acontecer, irmãos. Eu era esse que era o sem noção de nada. O Henrique, ele foi pregar na igreja. O Henrique é doidão, né, irmãos? O Henrique é show de bola. E ele fez uma comparação ali, irmãos, sensacional. Ele falou, irmãos, o reino de Deus, você envolver na obra de Deus é igual a uma montanha russa, irmãos. É igual a montanha russa, né? Quem tem medo de montanha russa aqui? Amém. Tem irmãos que têm coragem na montanha russa. Agora tem aqueles que não têm noção do que vai acontecer na montanha russa. Mas eu quero dizer, mesmo aquele que tem coragem de entrar e aquele sem noção, vou te dizer, os 2 vão para o mesmo lugar, irmãos. Os 2 vão curtir a mesma aventura. Então, se você tem noção ou não, se você tem pouca noção, se você sabe o que está fazendo ou não sabe, irmãos, entre em nome de Jesus. Quero te dizer, você vai tocar o céu com o que você está fazendo em nome de Jesus. Irmãos, faz 9 anos que eu fui ordenado a pastor. 9 anos. Faz 3 que eu sei o que é ser pastor. 3, irmãos. 6 anos, o que você fez, pastor? Vai lá, irmão, eu orava, o demônio aparecia, eu expulsava, mas sabe, sem noção, irmãos. Eu não tive o privilégio que esse menino teve não, de ter um seminário. Eu fui, caramba, será que eu falo com o pastor André, será que eu posso entrar no seminário mesmo sendo pastor? Eu quero ficar na igreja internado lá, aprendendo, né? Eu não tive isso, mas isso é um privilégio demais. Mas eu quero te dizer, mesmo sem noção, hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. Mesmo sem noção, hoje eu estou aqui. Mesmo se você não tem noção do que é, irmãos, se alista em nome de Jesus, Deus vai te usar. Chega no seu líder de célula e fala, pode contar comigo em nome de Jesus, eu quero ser um líder em treinamento, né? Chega você, mulher, em nome de Jesus, na pastora Beth, ali na líder de célula dos kids, e fala, conta comigo, eu quero cuidar dessas crianças aí. Você não sabe o que é isso, irmão, mas se alista em nome de Jesus. É bênção em nome de Jesus, né? É o rebanho mais importante, mais precioso do Senhor Jesus, são as crianças em nome de Jesus. Se alista, querido. Todo o potencial já está dentro de você, acredite nisso, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15:10, volta lá. Olha só o que Paulo fala, irmãos. Paulo era estranho demais, mas olha só o que ele fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele fala assim, eu sou o que sou hoje, não pelo que eu já estudei, pelo que Gamaliel me ensinou, pelos momentos de seminário, não. Foi tudo bom, tenho certeza que foi bom para ele. Mas ele falou, eu sou o que sou, não por causa disso, mas pela graça de Deus. E aí ele fala, eu não tornei a graça vã. Ou seja, eu não deixei as coisas passarem despercebido, não. Eu fiz com que isso tornasse um privilégio para mim. Eu quis estar, eu não tornei a graça vã. A graça me mudou, então eu vou mudar pessoas também. Isso não vai ser vão na minha vida. E aí ele fala, e eu trabalhei mais que todos os outros, juntos. Os outros discípulos, irmãos. Mais que todos os outros eu trabalhei, porém não eu, mas a graça do Senhor comigo. Irmão, você vai trabalhar bastante, mas creia, não é você que vai fazer nada,
É a graça do Senhor que vai na sua frente, libertando, curando, transformando. E você só vai regendo, irmão, em nome de Jesus. Foi o que Paulo fez. Trabalhei mais que todos os outros, mas não fui eu que trabalhei, mas a graça de Deus comigo, o Senhor operava. O Senhor vai operar através da tua vida, querido, em nome de Jesus. Você só precisa levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse ceifeiro que está faltando, em nome de Jesus. Eu quero ser esse ceifeiro que está faltando, em nome de Jesus. Pastor, mas Deus precisa de mim mesmo? A gente às vezes fica, né? Mas tem tanta gente, deixa ele lá usando lá o William, deixa o William está tão bom lá, acabou de fazer o seminário, o Daniel também, deixa os dois lá, os dois ajudam o pastor. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quem tem filho aqui? Você tem filho? Você já foi viajar e deixou seu filho com alguém? Não deixa, né, irmão? Mas eu já fiz isso, irmão. Fui para a praia uma vez com a pastora Gisele, eu e ela. A gente só tinha um Gabriel. O Gabriel era pequenininho. A gente deixou ele com as vó dele, né? A Bisa e com a avó. A gente foi para a praia. Chegou lá, irmão, a gente ficou: poxa, mas tá tão legal aqui. Se ele tivesse aqui ia ser tão mais engraçado. Se ele tivesse aqui ia ser tão mais gostoso. Aí o que acontece? O passeio perde a graça. Por quê? Porque o filho podia estar e o filho não está. Sabe o que aconteceu? A gente foi embora antes. A gente antecipou a nossa volta. Por quê? Porque o filho não estava. Quero dizer a mesma coisa para você, querido. Deus, Ele não vê graça na obra dele se você não estiver envolvido. Se você não está envolvido, não tem graça, querido. Ele quer todos os filhos dele envolvidos no evangelho do reino, na pregação do evangelho, em nome de Jesus. Ele quer você envolvido, Ele quer você junto ali, porque senão não tem graça, em nome de Jesus. Quantos entenderam aí? Aleluia. Se alista, querido, em nome de Jesus. 2 Coríntios, né? O próximo aí, passa aí, irmãos. Aquele que nós lemos, vamos ler de novo em nome de Jesus. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, que não possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito, mas nossa capacidade vem de Deus. Diga: minha capacidade vem de Deus. Diga: eu estou pronto, eu estou capacitado para pregar o evangelho do reino, em nome de Jesus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, querido. O Espírito vivifica, querido, em nome de Jesus. Ele te chamou para vivificar, para trazer vida para muitas pessoas, em nome de Jesus. Lembre-se sempre disso: quando o governo do Senhor é estabelecido, o governo do diabo tem que sair, em nome de Jesus. Ele conta comigo, Ele conta com você para estabelecer o governo dele, o senhorio dele aqui. Nós somos a eclesia do Senhor, nós somos chamados para fora, em nome de Jesus, querido. Aleluias. Glória a Deus. 9h30 já, pastor. A hora aqui passa mais rápido, né? Então acredite, querido, você já está pronto em nome de Jesus. Então o tempo que nós vivemos hoje é chamado na Bíblia de Era da Graça. E nós estamos aqui para encerrar essa era em nome de Jesus. Não que ela não seja boa, mas nós estamos aqui para encerrar essa era, né? Os discípulos encerraram a era da lei. Entramos na era da graça. A era da graça vai ser encerrada. Nós vamos encerrar essa era. Você acredita nisso, querido? Nós vamos encerrar a era da graça, né? Mas aqui na Bíblia, né, ela também é chamada de outros nomes. É por isso que tem que ser encerrado logo essa era. Sabe por quê? Porque ela é chamada Era da Graça, é muito bom? É, mas na Bíblia ela é chamada de outros nomes. Ela tem outros nomes essa era que nós vivemos. Vamos ver aqui, ó, em Mateus o Senhor chama de geração má e adúltera. Em Filipenses, querido, olha só, Paulo chama essa geração de corrompida e pervertida e perversa. Pasme, querido, mas essa geração nossa aqui é a pior geração de todos os tempos, querido. Ai, pastor, mas e Sodoma e Gomorra? Irmão, Sodoma e Gomorra, nenhuma mulher fez cirurgia para tirar o peito e crescer bigode. Não fez, irmãos. Eles faziam as tranqueiradas dele com o corpo que tinha. Agora não, nossa geração, a mulher quer virar homem. Não sou homofóbico, não tem nada a ver, não tem nada contra isso. Mas Paulo chama essa geração de pervertida. O Senhor chamou essa geração de má e corrompida.
É por isso que tem que acabar, querido. Só vai acabar quando o evangelho do reino for pregado. Só vai acabar quando a eclesia do Senhor estabelecer o reino dele, o governo dele aqui na terra. Porque aí o governo do diabo vai perder força, vai embora da vida das pessoas. Aí o Senhor vem e dá fim a essa era. Nós vamos reinar com ele em nome de Jesus. Mas vocês entenderam que para o Senhor vir e nós reinarmos no milênio, essa era tem que acabar. E só vai acabar quando o governo do diabo perder o seu poder aqui na terra. Quem entendeu, dá um glória a Deus bem forte aí. Então, irmãos, o Senhor quer que essa era chegue ao fim em nome de Jesus. Essa era da geração mais corrompida só vai chegar ao fim quando nós nos posicionarmos e erguer as mãos e dizer: Senhor, o ceifeiro que estava faltando chegou. O ceifeiro que estava faltando, Senhor, acordou para a vida em nome de Jesus. O ceifeiro que estava faltando despertou, acordou, saiu da passividade, saiu do conforto. Vou entrar na batalha, vou entrar nessa guerra espiritual, Senhor, e o governo do Senhor vai ser estabelecido em nome de Jesus. Quantos querem cooperar com o Senhor? Então fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora em nome de Jesus.